atentos, vamos então para mais uma edição do Às Terças com, em estúdio, naturalmente, como sempre, o Cristóvão e José Delgado, para debatermos alguns dos temas que marcaram esta última quinzena e, sobretudo, neste arranque da semana, também para aquilo que foram os resultados das eleições europeias, precisamente realizadas no último domingo. E vamos começar por aí. Começava pelo Cristóvão. Um primeiro comentário àquilo que foram os resultados. O PS venceu estas eleições europeias. O PSD é o segundo partido mais votado, com alguma diferença. O resto traz algumas surpresas ou não? Que comentário nesta fase? Bom, a mim pessoalmente, eu diria que aqueles que acompanham a política ou que estão mais por dentro dela, dificilmente terá havido grande surpresa nos resultados, pelo menos a nível global. E eu diria que provavelmente neste caso, se calhar mesmo aos cidadãos em geral, não terá havido grande surpresa. Claro, a primeira questão que há a dizer, como aliás em qualquer processo democrático, é lamentar a percentagem de abstenção. 69, qualquer coisa por cento a nível nacional é de facto um nível de abstenção muito grande e por várias razões sabemos que tendencialmente os portugueses, aliás os europeus em geral, dão pouca importância a estas eleições, quando na verdade se calhar devia ser aquelas em que mais importância deviam dar, porque é a Europa que desde 86 paga grande parte daquilo que acontece no nosso país, e pelo menos a nível de infraestruturas, mas não só, também a nível de outros projetos, mas de infraestruturas, enfim, estradas, hospitais, pavilhões, recintos desportivos, escolas, enfim, tudo o que se possa pensar, reabilitação de edifícios municipais, passos de concelho, um pouco por todo o país, etc, assim como lá está muitos outros projetos não materiais, portanto que não têm a ver com edifícios, mas com atividades, assim como depois também muitas situações no privado, muitas e muitas mesmo, ou seja, muitos milhões de euros têm vindo para Portugal, obviamente também vão de Portugal para o resto da Europa, por outras formas e por outro tipo de compensações, mas a verdade é que o país é um país muito diferente de 86 para cá, para muito melhor, e muito devido ao facto de estarmos hoje União Europeia, inicialmente CEE, não é? Mas, portanto, estarmos na União Europeia e com tudo o que isso de bom nos traz, desde logo a esse nível. E depois ao nível de vivermos num continente, enfim, numa região do mundo que, por via disso, tem conseguido manter a paz, tem conseguido manter o progresso, mesmo que com aqui ou ali algumas crises, ou neste caso a grande crise mundial que aconteceu recentemente pelo meio, mas não, enfim, é aquilo que faz sentido, em primeiro lugar, sermos europeus e estarmos dentro dessa grande família, com diversidade, com no fundo, muitas histórias de nações diferentes, mas que têm uma base comum e que têm, no fundo, ideais comuns. É isso que temos que manter e, portanto, a abstenção em qualquer processo democrático, mas neste caso das eleições europeias, é de facto também algo a lamentar. Em Tomar, tivemos, apesar de tudo, um nível de abstenção ligeiramente mais baixo, enfim, ficámos na casa dos 65%, mas que, enfim, em termos práticos, pouco mais crescente e, portanto, obviamente lamenta-se igualmente. Os resultados em Tomar, como aliás é muito hábito nestas eleições, espelharam em grande linha os resultados nacionais. É verdade que o PS teve umas décimas acima em Tomar daquilo que foi a média nacional. O PSD, em sentido inverso, também teve umas décimas abaixo daquilo que foi a sua média nacional, mas os grandes números são de facto muito coincidentes. Que grandes surpresas. Como dizia, para mim não houve assim nenhuma muito em especial, mas não deixava de destacar que, na minha opinião, houve, no fundo, se calhar um reconhecimento por aqueles partidos que talvez não tenham tanto entrado tanto numa linha de populismo.
E aí eu diria, portanto, nos dois principais, posso aqui eventualmente ser parcial, mas acredito naquilo que estou a dizer, entre o PS e o PSD, houve de facto um discurso mais correto, mais focado nas questões que realmente interessavam, apesar que genericamente não se discutiu muito a Europa aí para qualquer partido, mas apesar de tudo acho que entre o PS e o PSD houve de facto um discurso mais focado naquilo que importava por parte do PS, e nos partidos mais pequenos penso que o resultado do Bloco também demonstra um pouco isso. Houve da parte do Bloco um discurso mais focado naquilo que realmente interessa, quando comparado com à esquerda igualmente o CDU, ou à direita, e aí mais ainda, portanto, com o discurso muito populista, muito agarrado a tentar pegar em casos e em politiquice, que foi de facto o discurso do CDS e do PSD. Portanto, acho que a níveis diferentes, mas acho que aconteceu muito isso. E o eleitorado, penso, acaba por reconhecer isso. Enfim, depois destaca-se, e é o meu último destaque para já, pelo menos, destaca-se realmente tanto a eleição de um eurodeputado do PAN e, portanto, de uma tendência que continua a manter-se de subida do PAN, que a mim é talvez a questão que mais me preocupa numa perspectiva mais a longo prazo. O PAN não é um partido, na sua gênese, um partido populista de extremos e de grandes fundamentalismos. Mas muitos dos seus apoiantes são, e mesmo nós aqui em Tomar já tivemos alguns exemplos disso, e portanto é muito importante que os partidos e que as pessoas nos partidos, porque as coisas não são abstratas, portanto os partidos mais clássicos, muito dominados por pessoas mais velhas e com temas e com preocupações e com um discurso político que, nomeadamente junto às gerações mais novas, não vende e que não aborda muitas vezes os temas que, felizmente, as gerações mais novas vão tendo como primeiras preocupações: as questões do ambiente, as questões da defesa animal e de outras situações. E, portanto, é muito importante, e isso é um dos resultados claros que há a tirar destas eleições, porque em contexto nacional, portanto, quer legislativas, quer autárquicas, esta tendência claramente vai-se continuar a verificar. É muito importante que os partidos clássicos, chamemos-lhes assim, puxem estes temas e os trabalhem, para que eles não fiquem na mão de partidos que depois possam não ter as mesmas preocupações em termos de, por exemplo, do respeito democrático. Porque nós, como dizia, o PAN não é um partido na sua essência, seja um partido extremista, mas tem pessoas que o apoiam, que são, e como nós já verificámos várias vezes, e há em vários casos, quer nacionais, quer até ao nível local. Portanto, esta questão do PAN preocupa-me um bocadinho. Muito bem. José Delgado, também, um comentário. Boa tarde. Em relação às eleições, infelizmente a abstenção foi a rainha. Não devia ser, apesar dos apelos do Presidente da República e de todos os líderes. O povo português acabou por fazer mais praia ou montanha ou outra coisa do género, e penso que penalizou os políticos, e penalizou os políticos pela forma como a maioria das campanhas foram realizadas, que estiveram mais focadas no ataque pessoal e ataque entre partidos do que propriamente aquilo que é importante e a essência de umas eleições europeias. Portanto, perdeu-se mais uma vez a oportunidade de explicar o que é a Europa, quanto é importante a Europa para Portugal, o que significou a Europa para Portugal como alavanca para o crescimento e desenvolvimento. Todos lembramos o que era antes e, de facto, criaram-se novas oportunidades. A maior parte das coisas que nós temos não seriam possíveis através de infraestruturas, etc. Muita situação, a reabilitação própria do património, coisas do tipo. Isto é possível porque, de facto, nós candidatamos com projetos bons, sabemos fazê-los e conseguimos trazer verbas que de outra forma não existem. Isto ninguém explicou hoje, se não estivéssemos na Europa, como é que estamos, como é que estávamos, o que é que isto significa verdadeiramente. Depois, eu acho que isto não correu nada bem. O PS acaba por estar de parabéns, ganhou,
fez melhor trabalho, ganhou. O PSD nem por isso cometeu muitos erros. Espero que consiga atalhar esses erros e melhor para as próximas eleições, senão a coisa irá correr novamente mal. Mas acima de tudo é preciso falar a verdade. O povo já não vai em cantigas, está farto daqueles discursos, dos ataques. Às vezes é vergonhoso nós assistirmos a algumas dessas situações. Portanto, quem nesta campanha teve um discurso mais coerente e que não entrou nas situações do ataque fácil, acabou por ganhar. E esse partido que ganhou chama-se Bloco de Esquerda. E se continuar assim, vai crescer. Vai mesmo crescer. E então os partidos maiores tradicionais têm que pensar nisso, como deve ser. E não estão a fazê-lo. E há caminhos para novos partidos. Aliás, isto passa-se na Europa. Não é novidade aqui. Aliás, nós vamos atrás. Isto acontece há muito mais tempo no resto da Europa. O PAN tem espaço. E tem espaço porquê? Porque hoje é fácil. Toda a gente hoje fala, é tema atual, coisa séria, que se chama alterações climáticas. Quem vai nesse discurso e caminha por aí, nessas autoestradas, é fácil atrair pessoas, a captar pessoas, os jovens, que hoje também têm movimentos em relação às alterações climáticas, e vemos os verdes, a expansão que teve na Europa. Portanto, quem tem este discurso de salvar o planeta, de inverter a desgraça que está a acontecer a diversas emissões de carbono, etc., dessas situações todas, hoje tem mais possibilidade. E quem fizer esse discurso sem ter que atacar, acaba por ir captando, e viu-se, está aí o sinal, e os grandes partidos vão ter que ter juízo, vão ter que ver os caminhos e vão ter que corrigir, porque senão as coisas vão correr, porque as pessoas hoje já não aceitam determinadas situações. E os líderes têm que saber isso. Um verdadeiro líder tem que saber isso. Se não o fizer, está a deixar passar o tempo. Portanto, o PSD tem muita responsabilidade no país, é um partido de governação e tem que ser um exemplo, tem que ver o que correu mal, tem que corrigir para ter melhores resultados. Portanto, foi aqui por cá, foi um pouco idêntico ao que se passou no país. Tivemos no distrito um conselho PSD, que é Orem, e ao Piarça a CDU, o resto tudo foi Partido Socialista. Nas freguesias em Tomar tivemos duas freguesias, Olalhas, Serra e Jonceira, do PSD, e o resto foi tudo do Partido Socialista. Até freguesias de tradição do Partido Social Democrata hoje não conseguiram que o PSD ganhasse em todas as freguesias que habitualmente costuma ganhar. Mas o importante é que quem foi eleito, os deputados foram eleitos, defendem verdadeiramente o país. E aí deixem um pouco as camisolas, e isso não acontece muito, e trabalhem em conjunto para o país. Devia haver alguém que desse este primeiro passo. Eu gostaria que fosse o PSD, em que criasse aos grupos, nós sabemos isso tudo, mas nós temos que caminhar para que Tomar também, e claro, o país, tenham mais possibilidades de desenvolvimento, vão captar mais fundos para se criar mais riqueza e mais equilíbrio social, mais justiça social. É por isso que eles estão lá. E em conjunto desenvolver tudo o que é necessário para a segurança internacional, para que os países tenham de facto boas situações onde se viva bem e haja menos crises sociais como existem para o mundo inteiro. E a nós compete, a Europa compete ser pioneira nisso e atalhar caminhos para que se resolva. Nós temos de ter uma Europa segura e com justiça social. Se isso acontecer, é muito bom. E estes deputados têm que trabalhar para isso e têm que dar tudo para que isso aconteça. Estes resultados podem ser uma alavanca para a dita geringonça, digamos assim, ter resultados
positivos na ótica destes partidos, PS, Bloco de Esquerda, CDU, em próximos atos eleitorais? Isso pode ser um pau de dois bicos, não é? Pode ser a possibilidade do PS tentar a maioria absoluta, ou então dormir no conforto do apoio da geringonça. Tudo é possível. Vamos ver como decorre a campanha. Eu penso que a próxima campanha para as legislativas tem que ser obrigatoriamente diferente. Os partidos têm que levar as pessoas a acreditar que vale a pena votar e que não é mais do mesmo. E tem que se acabar com os escândalos que existem por aí. Tem que se calhar buscar mais gente fora da política para ocupar lugares políticos. Alguma coisa tem que mudar. E estes 4 meses, quem não mudar vai ser penalizado, certamente. Agora, a geringonça está aí, vai servindo o PS, os restantes partidos vão servindo da geringonça também. Há aqui vai servir do país. Há aqui um trio que tem viabilizado este governo e uma política, tem feito coisas boas, outras nem tanto, mas acima de tudo, se o PS for ganhar as eleições, terá a geringonça certamente com ele. O Cristóvão, mesma questão. Podem estes partidos capitalizar, digamos assim, com estas europeias em próximos atos eleitorais? Pode, mas também pode não acontecer nada disso. Porque, de facto, obviamente que as eleições não deixam, ainda por cima com uma proximidade de facto curta, ainda mais que o verão pelo meio, que ainda faz com que essa proximidade seja virtualmente mais curta. De facto pode e é fácil fazer uma leitura imediata para tentar prever possíveis resultados, mas primeiro não esqueçamos que efetivamente desde logo a abstenção não é felizmente tão grande nas legislativas como em eleições europeias, e que apesar de haver, digamos, muita fidelização do voto, mas que os eleitores são cada vez mais esclarecidos. Quer dizer, vivemos numa certa dualidade, porque os dias que correm oferecem toda a informação disponível, mas também oferecem muita contra-informação, como sabemos. Vivemos na era das redes sociais e das chamadas fake news, das notícias falsas, não é? E, portanto, também é verdade que há muita manipulação pelo meio, mas os eleitores, dizia, são tendencialmente cada vez mais esclarecidos e, portanto, sabem separar as coisas. E, portanto, aliás, como o secretário-geral do meu partido e primeiro-ministro António Costa bem dizia, não podemos, enfim, não lembro da expressão que usou, mas usando a expressão popular, não podemos embandeirar em arco. Portanto, os votos contam nas urnas, não há cá nem projeções, nem sondagens, e é isso que conta. Acima de tudo, o que conta é, como dizia o José Delgado, é falar a verdade. E realmente estas eleições são uma vez mais a demonstração que muitos políticos ou pessoas que vão fazendo a sua carreira pelos partidos, seja ao nível mais local, seja ao nível mais nacional, mas que andam muitas vezes nestes 15 anos, não conseguem entender, não conseguem sair deste registro. As pessoas estão absolutamente fartas, e com toda a razão, dos ataques meramente partidários, da busca dos casos e dos casinhos, mesmo, obviamente, que existindo em muitas situações e que devem ser denunciados, mas não se pode entrar num registro em que quase que, e nós temos visto isso acontecer em alguns países, em que, digamos, para que não haja, por exemplo, quer dizer, o contrário a um caso de corrupção ou uma situação qualquer que não deva acontecer, é irmos por caminhos, por exemplo, em que se começa a refriar a liberdade ou a democracia, porque parece que o contrário da corrupção
é a ditadura. Ora, não pode ser assim. Nós temos que continuar todos os dias a cultivar a democracia, a necessidade de democracia, a mais-valia da democracia. O que não quer dizer que não se combatam as situações que haja a combater que são do ser humano. Portanto, seja ele do partido A ou do B ou de nenhum, ou em qualquer profissão ou ocupação do ser humano, há pessoas boas e pessoas más, pessoas que cumprem as suas funções corretamente e pessoas que não cumprem tão corretamente. Mas isso não tem nada a ver com a base da democracia, com a essência da política e com a necessidade da política. Portanto, esta sistemática forma de fazer campanhas e de fazer política que é realmente baseada muito em ataques pessoais, e esta campanha, repito, foi muito, uma vez mais, exemplo disso. E da procura dos soundbites, da procura do ver, enfim, quem é que consegue de facto acusar mais os outros. Tem que acabar, e os responsáveis políticos têm que meter isso na cabeça. Aliás, eu diria que houve, usando esta campanha, houve, por exemplo, claramente um exemplo. É o cabeça de lista do PSD, Paulo Rangel, que em determinada altura, e percebe-se, quer dizer, esta campanha era muito difícil para a direita, especialmente porque quis fazer disto um ataque ao governo. E o PS, na minha ideia mal, mas de alguma forma respondeu a isso, fazendo disto precisamente também uma forma de, portanto, uma campanha no fundo de apoio ao governo. Portanto, no fundo, na reação a essa campanha que a direita estava a fazer. E porquê? Porque em vez de se centrarem nos temas europeus, precisamente tentaram fazer desta campanha uma campanha nacional e interna. É Paulo Rangel que a determinada altura, sem assunto, puxa ou tenta fazer de bandeira esta questão das famílias, e tentaram praticamente até o último dia da célebre situação de haver nomeações familiares aqui ou ali. Claro que imediatamente essa questão acabou por se virar contra os próprios, porque, aliás, bastou-se alguma intervenção do anterior Presidente da República, Cavaco Silva, a dizer que quando era Primeiro-Ministro eu nunca, jamais, não sei o quê, depois nomeei, etc. E depois veio-se a saber que não sei quantas mulheres de ministros tinham sido nomeadas, do seu governo ou dos seus governos, tinham sido nomeadas por não sei quantos cargos. Porque isto, de facto, infelizmente, é transversal, e não deveria ser, mas é transversal. Quando se tenta fazer, e não pode ser isto, por muito errado que seja, o tema de uma campanha. Não pode ser. E, portanto, o populismo acaba sempre, mais cedo ou mais tarde, por se virar contra quem o provoca. Portanto, o essencial que fica para a aprendizagem, mas infelizmente, sistematicamente, as pessoas não aprendem com os erros, é isto. Campanhas com temas concretos, com temas sérios, com verdade, com discussão de ideias, e sim, é suposto haver ideias contraditórias entre partidos, ou haver visões diferentes, projetos diferentes, mas que seja com base, de facto, em discussão política e não em partidarites que não levam a lado nenhum. Muito bem, vamos adiante. Outro tema, planeamento urbano. Tem vindo ao nosso conhecimento, digamos assim, algumas referências para o facto, nomeadamente, estarmos a assistir a uma concentração de equipamentos em algumas zonas da cidade, em detrimento de sua inexistência noutras zonas. Lembro, por exemplo, as bombas de gasolina na Nacional 110, as diversas superfícies comerciais também instaladas junto ao hospital, etc. Podíamos aqui nomear uma série de questões. José Delgado, temos ou não temos um planeamento? Tomar está a caminhar no mau sentido? O que é que... Não temos. Acho que está a caminhar, mas ter não tem. Não, isto é muito complexo, este tema. Aliás, nós temos frequentemente falado nisto, quer nas reuniões de Câmara, quer noutros palcos, e de facto Tomar não pode perder a oportunidade de ter um bom planeamento urbano, onde quem vem cá sabe perfeitamente onde pode investir. E isso passa por ter instrumentos de ordenamento do território eficazes e disponíveis. Eficazes quer dizer que respondam às ambições dos temarenses e de quem cá vem querer investir, é onde o uso do solo esteja perfeitamente definido. Agora nós temos um monte de instrumentos em Tomar, eu acho que demasiados instrumentos, demasiados planos pormenor,
e por aí fora. Temos um plano, um PDM que está em revisão, que sabemos que tem muita complexidade, consulta mais de 50 entidades, os planos de pormenor não tanto, 50, mas, exatamente 50. não tanto como isso, mas acima de tudo nós, Tomar, tem que saber, há 20, 30 anos, e é o grande desafio que eu faço à Câmara, é que tenha a coragem de desenvolver um plano, um PDM e planos de pormenor há 20, 30 anos. Não podemos fazer coisas a curto prazo, porque mais tarde vamos pagar muito caro por isso. E o que temos em Tomar, infelizmente há muitos investidores a querer virem para Tomar, e Tomar não consegue oferecer terrenos. Está-se a fazer as coisas um pouco avulso, isto é, vai-se montando o sistema à medida que vão aparecendo os pedidos de investimento. E então anda-se de suspensão em suspensão, a desenvolver planos, as equipes de projeto nem sempre são muito eficazes, a Câmara não tem pessoal em número suficiente para conseguir atender a isto tudo, e isto é um grande problema. E depois vai-se tentando que algumas empresas se instalem em Tomar, puxando o tapete de um lado para o outro, isto é, suspendendo aqui e ali para que se possa instalar empresas. Eu digo assim, está bem, mas é para não deixar fugir o investimento, é para criar mais emprego, mas não podemos andar constantemente nisto. Por isso o grande desafio que a Câmara tem, em especial aqui o Cristóvão, e apesar de não ser da área, isto é difícil. Eu acho que para mim é uma vantagem. É muito difícil, mas não é por aí que a coisa vai, não é de ser ou não ser, mas é muito importante que estes instrumentos sejam eficazes. E às vezes falta tempo de planear eficazmente antes de começar. Com os termos de referência muito objetivos, a Câmara tem que dizer o que quer para aquele espaço. E pôr a gestão pública, ouvir as pessoas, ouvir as empresas, os profissionais, os investidores, para que, quando se começar, saiba qual é o caminho. E isto tem sido um problema de Tomar há muitos anos. As coisas começam-se, tem que se resolver e depois anda-se aqui a saltitar nos instrumentos de ordenamento do território, que é o pior que pode acontecer. Temos uma série de planos de pormenor em alteração, outros para iniciar, temos o PDM em revisão já há uma série de anos, não sai, temos depois entidades como a APA e a CCDR a interferir no nosso território, às vezes de forma vergonhosa, e nós temos que ter força para contrariar isso. Porque, não sei porquê, mas Tomar é um alvo. Não sei se é por ter o Rio Nabão e o Convento de Cristo e outras coisas mais de alto valor, mas nós, há muita gente que lhe dá gozo, consideram que isto é deles. O que é que se passa? Não pode. Temos que ser coerentes. Mas estes instrumentos têm que resolver, de uma vez por todas, a ocupação, o uso do solo no Concelho de Tomar. Temos a Albufeira, que agora querem a APA passar da zona de proteção de 500 para 1000 metros. Uma vergonha. Temos a APA que quer que o centro histórico seja reserva ecológica nacional. Vai truncar o desenvolvimento. Não se vai poder ampliar mais edifício nenhum. Como é que é? Então tem que haver aqui uma política forte. E os líderes, neste caso, a Presidente e o Vereador o Cristóvão, é que tem de liderar isto. É que tem que bater o pé e ir onde for necessário para conseguir estes objetivos. Agora, se é mais uma bomba, se é mais isso, é um menos importante. O importante é nós oferecermos a investidores espaço para eles investirem. Espaço para poder haver mais emprego, mais riqueza e mais justiça social. E só com planos de ordenamento do território eficazes e objetivos, mas primeiro nós temos de saber o que queremos e temos de fazer isto há 20, 30 anos, é o mínimo. Nós temos de ter um instrumento, é difícil, mas temos que conseguir. E nós, como dissemos, estamos disponíveis e temos colaborado naquilo que é possível e que temos possibilidade de cooperar para que estes instrumentos sejam eficazes.
Agora é preciso ir à luta de mangas absolutamente arregaçadas e botins, se for possível. É o que for necessário para se conseguir os instrumentos e a utilização do solo coerente que responda ao turismo, que responda ao património, à natureza, à floresta que nós temos, às albufeiras. Portanto, isto tem que estar tudo enquadrado e tem que ser estudado como um só. Isto tem que ser tudo, tem que haver interação neste sistema para que, de facto, o Conselho de Tomar, e tem condições para ser um Conselho de Excelência no âmbito nacional e não só. O Cristóvão, estamos a planear mal. A Turquia tem aqui responsabilidades também. Claro, muitas. Mas eu diria que no caso de Tomar, do Conselho de Tomar, o problema se calhar foi mesmo excesso de planeamento. Como o José Delgado também já referiu, e eu tenho referido também muitas vezes, Tomar tem um excesso de planos de pormenor e de outros instrumentos de gestão territorial. As últimas, quer dizer, eu ia dizer as últimas 2 décadas, mas vou dizer melhor, enfim, os anos 90 e o início dos anos deste século, portanto dos anos 2000, foram de facto para o município de Tomar um fervilhar de planos de pormenor que apareceram para todo lado, que foram definidos para todo lado e mais algum, quase sempre absolutamente fantasiosos, e por isso é que não deram em nada, na maioria dos casos, não é? É claro que temos os maiores, os grandes casos, portanto o plano pormenor das Avessadas, o plano pormenor do Flecheiro, o plano pormenor do açude, que é portanto, toda a zona que vem entre o açude de Pedra e aqui a zona desportiva, ou das piscinas e de Vasco Jacó e da Ilha de Mochão. Portanto, esses são os grandes, mas depois toda a cidade está coberta de pequenos planos pormenores, os OPGs, como normalmente são tecnicamente chamadas, que são um nível ligeiramente mais abaixo do plano pormenor, mas mesmo também fora da cidade, enfim. De facto foi uma qualquer ideia de deixar tudo planeado com regras absolutamente, como já disse, fantasiosas, mas de tal forma exigentes que ninguém fez nada, quer dizer, nenhum destes casos, e isso sim deixou a cidade e o Conselho a suspenso durante algum tempo. Claro que agora produzir um plano pormenor é relativamente simples. Contrata-se alguém para fazer, aprova-se, fica aprovado. Alterá-lo, ou fazer o que quer que seja, já não é uma decisão do município e fica nas mãos, a partir do momento em que tem um plano pormenor aprovado, fica nas mãos das demais entidades, com a CCDR, portanto a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, neste caso Lisboa e Val do Tejo, à cabeça, mas depois com todas as outras entidades que, dependendo da situação, se apliquem. A Agência Portuguesa do Ambiente, o ICNF, enfim, conforme as situações, por exemplo, nas Avessadas, que é uma zona relativamente simples, porque não tem leitos de cheia, não tem linhas de água, não tem nada de muito especial, mas mesmo assim só ali são cerca de 10 entidades que têm que se pronunciar sobre o processo de alteração que estamos a levar a cabo. Do Ministério da Defesa, à Autoridade Nacional de Aviação Civil por causa do heliporto do hospital, ao Ministério da Saúde por causa do hospital, à Direção Regional da Agricultura e mais algumas que agora não estou a recordar, mas são cerca de 10 entidades que, por exemplo, só no caso das Avessadas têm que se pronunciar por qualquer alteração que se entenda a fazer. Depois, portanto, com toda esta panóplia de instrumentos de gestão, e atenção, um grande instrumento de gestão, o documento máximo é o PDM, em qualquer concelho, o Plano Diretor Municipal, é nele que devem estar vertidas, enfim, toda a estratégia macro para um concelho nas suas múltiplas vertentes. Reparem, no processo de revisão que nós estamos a levar a cabo, uma das entidades, por exemplo, entendia que no PDM nós devíamos inclusivamente ir ao ponto de definir as árvores de fruto que em cada metro quadrado do nosso concelho podiam estar ou não plantadas. Portanto, isto depois tem a ver também com os níveis de... Claro que nós, em relação a esse parecer, achámos, sim senhor, depois é muito interessante, mas vamos passar ao lado. Era do ICNF, neste caso, do Instituto de Conservação da Natureza. Achava que devíamos ir a um nível de detalhe, que devíamos dizer exatamente que árvore é que podia ser plantada em cada local. Assim como, por exemplo,
a Direção-Geral de Energia e Geologia, agora não estou exatamente certo se é exatamente assim o nome, mas pronto, é esta entidade, a DGEC, queria, por exemplo, que nós identificássemos no PDM toda a superfície rochosa, quer dizer, e qualquer rocha que existisse em algum ponto do nosso concelho também mais interessante, ou enfim, queríamos que fizéssemos uma definição absolutamente exaustiva daquilo que é precisamente a geologia do nosso concelho, que é um trabalho que é suposto ser a Direção-Geral a fazer, mas que não faz, e portanto depois quer que os municípios façam para ela ficar com esse trabalho feito. Não é? E isto passa-se com várias outras entidades. Portanto, isto para se perceber também esta panóplia. Mas depois, por outro lado, e o José Delgado já o disse, eu também já disse muitas vezes, e é muito importante passar esta mensagem, porque ela na nossa comunidade existe ao contrário. Portanto, o município não tem pessoal habilitado suficiente para ao mesmo momento fazer face a todas estas necessidades de alteração de instrumentos de gestão. E portanto temos que recorrer a equipas externas, que é o que temos no caso do PDM e dos 2 planos que estamos já a desenvolver. Um que está praticamente fechado, aliás está fechado da parte da Câmara, que é o flecheiro, o outro que ainda estamos a trabalhar, que é as avessadas. E, portanto, havendo muitas outras situações que era importante resolver, não conseguimos resolvê-las todas ao mesmo tempo ou começar a resolvê-las. Fomos, naturalmente, por aquilo que entendíamos mais importante. O flecheiro, por um lado, não só porque está aqui dentro da cidade, é uma situação que urge resolver, e aquele plano era, lá está, não fazia qualquer sentido, era totalmente fantasioso, e porque havia também uma questão concreta que obrigava também a que se encontrasse uma solução, que foi o edifício da Misericórdia e, portanto, das residências assistidas. Portanto, essa foi claramente uma prioridade. O PDM, obviamente, que apesar de andar desde 2001, na prática, quando nós, no anterior mandato, entramos em funções, o processo estava parado há vários anos. E as avessadas, porque entendemos, de facto, que é claramente a zona de expansão da cidade, que há necessidade de resolver, para a qual há procura. Não há procura para aquilo que lá está aprovado, que eram, relembro, cerca de 10 mil fogos de habitação. Portanto, completamente irrealista, quer dizer. E atenção, não foi aprovado há 50 anos, foi há 20. Faz este ano, 2019, 20 anos que aquele plano está em vigor. Apesar que ele tinha começado a ser trabalhado uns anos antes, mas foi aprovado em 99. E, portanto, havia necessidade de alterar isto tudo. Começámos, como dizia, pelo aquilo que entendemos mais importante. Em alguns momentos temos batido o pé e vamos bater o pé, por exemplo, em princípio vai à próxima reunião de Câmara e, portanto, não é só uma questão da Presidente ou do Vereador do Urbanismo, mas vai, a partir da próxima reunião de Câmara, uma situação em que estamos a propor precisamente contrariar o parecer da CCDR sobre o processo de suspensão das avessadas e, portanto, propor à Assembleia, porque é a Assembleia que tem a palavra final, a Assembleia Municipal, que mantenha também essa intenção, precisamente para podermos permitir que um conjunto de outros investimentos que estão neste momento formalizados perante o município possam avançar. Aliás, a Rádio Hertz e outros órgãos de comunicação social nas últimas semanas têm conseguido, perceber que investimentos são esses e têm dado a notícia sobre pelo menos 3 dos que de facto são concretos há alguns meses, que andamos a trabalhar neles, ou há cerca de um ano, e há depois mais 2 ou 3 que já se estão a perfilar, apesar de não serem ainda concretos. Mas para que isso aconteça, temos que conseguir mudar aquele instrumento, e para isso precisamos que as demais entidades, desde logo, não atrapalhem tanto, que é claramente o que a CCDR tem feito no caso das avessadas em particular. Há claramente, desde o início, uma vontade de não deixar que aquilo aconteça, na vontade de alguns técnicos dentro da CCDR, que têm depois bastante poder nas decisões. Ali não devia acontecer mais nada. O que está, o que não está, estivesse. Aliás, disseram isto numa reunião. Entre outras expressões muito interessantes vistas nos gabinetes de Lisboa, portanto, a partir de Lisboa, uma delas foi: o que está, o que não está, estivesse. E, portanto, nós queremos contrariar isto e vamos continuar a trabalhar nisso para que, de facto, os investimentos possam acontecer, os postos de trabalho possam ser criados, e estamos a falar, de facto, e para que aquela zona da cidade, de facto, possa ser consolidada e as infraestruturas que já lá existem possam também ser melhor aproveitadas. Não fazia qualquer sentido deixarmos ali uma avenida assim. Portanto, uma avenida rural, não é? Com um campo de um lado e do outro, e é nisso que temos estado a trabalhar. Para finalizar, eu
enquanto vereador do urbanismo, entre muitos outros pelouros, para já, na linha do que estava a dizer, eu nunca falei muito publicamente disto, mas acho que é uma vantagem não ser técnico desta área. Acho mesmo, aliás, disse muitas vezes quando estava na oposição, que um dos problemas a este nível era que os vereadores do urbanismo normalmente eram sempre técnicos, ou engenheiros ou arquitetos. E eu não vou desenvolver mais o tema, mas deixo para o entendimento de cada um perceber porque é que... Mas factos são factos, é que as coisas não aconteceram, não é? E eu julgo perceber porquê, o que é que impedia ou o que é que limitava a ação desses vereadores e das pessoas que foram tendo responsabilidade ao longo dos anos. Eu, como não tenho nada da área, não irei a ter... sinto bastante à vontade para tomar decisões políticas, porque as técnicas estão lá os técnicos para isso. Mas dizia, como vereador do urbanismo, fico contente se quando o argumento começa a ser há obras a mais ou há... Já havia esse argumento dito por pessoas, quer nas redes, quer... Neste caso o argumento é que há obras ou investimentos numa área de... Mas eu tenho obras a menos, eles não conseguem investir. Tenho ouvido isso, por exemplo, da questão da reabilitação imensa que tem estado a acontecer no nosso centro histórico, mas tenho ouvido isso, de facto, também a outros níveis. Esta questão, por exemplo, e sejamos concretos, isto vem na sequência de estarem a ser construídas 2 bombas de gasolina próximo umas das outras. Ora bem, um dos nossos princípios base tem sido de, dentro daquilo que seja legalmente permitido, não prejudicar o investimento privado. Portanto, se há um privado, e estas 2 bombas, o seu pedido de licenciamento entrou praticamente ao mesmo tempo. Há cerca de um ano e... 2017. Pois, um ano e muito mais próximo. Um é ligeiramente mais antigo, sim. Aquela que está mais próxima da conclusão é ligeiramente mais antigo. Aliás, sejamos claros, não vale a pena, neste momento já é tudo conhecido, não vale a pena estar a proteger os interesses privados. Portanto, uma tem a ver com tantas bombas relacionadas com o Intermarché, que estão praticamente concluídas, e há depois umas bombas em início, mais ou menos de construção, que serão da BP e que, julgo saber, têm ligação com a outra superfície comercial, depois Pingo Doce. Mas os licenciamentos não entraram com muita diferença e estando salvaguardadas as questões legais. Por exemplo, a questão ambas tinham que ter o parecer, nomeadamente do Ministério da Defesa, por causa da faixa de salvaguarda do Regimento de Infantaria 15. Era, no fundo, ali a questão principal. Estando salvaguardada essa questão, entra a lei da concorrência, portanto aí achamos que para os nossos investidores, para os nossos concidadãos, para os municípios, quanto mais concorrência melhor. Aliás, eu lembro-me que quando, e essa foi a única coisa que aconteceu nas avançadas ao longo destes 20 anos, quando no mandato anterior conseguimos licenciar o Pingo Doce, houve muitos obstáculos de início e alguns interesses a movimentar-se para que o Pingo Doce não avançasse. O Pingo Doce andava há 10 anos a tentar fixar-se em tomar. E um dos argumentos que eram colocados é precisamente que isso ia destruir as outras unidades comerciais, que ia fazer perder postos de trabalho, etc. Nada disso aconteceu. E hoje é verificável. O que aconteceu se calhar foi que havia cidadãos de Tomar que iam a outros concelhos fazer compras na marca A ou B porque preferem essa marca e deixaram de ir, até porque a diversidade da oferta normalmente fixa pessoas. As pessoas preferem, e aliás os próprios supermercados ou as próprias marcas sabem isso, tanto que querem fixar-se ao pé umas das outras, porque está a história do planeamento. Por exemplo, nós temos tentado muito que uma grande superfície se fixasse na zona oeste da cidade, nomeadamente para o lado da antiga freguesia de São João. As unidades não querem. Apesar de nós, à partida, olharmos e acharmos, não há nada daquele lado da cidade ou do concelho, até uma zona de grande densidade populacional, porque ficava bem uma grande superfície, e chegámos a propor, por exemplo, ainda do Pingo Doce, chegou-se a propor situações concretas de locais do outro lado da cidade, ou à entrada da cidade, mas da zona oeste. E as superfícies não querem ficar ao pé umas das outras, porque há de facto esse argumento. A diversidade da oferta e o aumentar a oferta fixa pessoas e traz pessoas. E é isso que estamos a seguir, dentro, obviamente, da legalidade. Muito bem. José Delgado, um tema que traz a este programa hoje é a questão do provedor do município. É uma questão que marca passo. Tem vindo a marcar passo. É verdade. Nem marca passo, nem desmarca. Não há. É uma opção política deste Executivo não ter nomeado até agora o provedor do município. Eu penso que é importante haver um provedor porque é uma entidade,
seja homem ou mulher, que irá dar resposta às perguntas, aos anseios, às ambições da população de uma forma objetiva, clara, eficaz, sem ter que percorrer alguns corredores das câmaras que muitas vezes são difíceis de obter informação. Isto passa-se um pouco por todo o país, não existem muitos provedores nomeados, mas eu penso que vale a pena pensar. Coloquei ontem esta questão à Sra. Presidente, diz que só após os tabuleiros, portanto só o provedor dos tabuleiros, não sei quem será indicado, irá ser apresentado atempadamente, espero que seja uma pessoa que seja escolhida com unanimidade para que de facto seja uma pessoa isenta e que exerça este cargo tão digno com a liberdade que se quer, mas acima de tudo com objetividade, e seja um instrumento, no fundo é disto que estamos a falar, que tem que ser uma pessoa de mérito, reconhecida e com saber, e que responda às perguntas diretamente dos municípios. E há muitas vezes perguntas, coisas simples muitas vezes, que não há resposta, e este provedor poderá fazer isso, e havendo informação as pessoas ficam mais esclarecidas e entramos num sistema mais justo, e muitas vezes com informação na hora atempada consegue-se fazer muita coisa que, se não for assim, às vezes entra-se em desespero porque uma simples informação não é conseguida, porque é difícil chegar aos órgãos que decidem. E isto é uma oportunidade, de facto. Já perdemos 2 anos, espero que o provedor ou a provedora venha a ser nomeada. É uma competência da Presidente da Câmara, isso foi aprovado em Assembleia Municipal, portanto depende apenas da Presidente da Câmara a nomeação. Há o compromisso de envolver todo o Executivo da Câmara. Não, da Câmara. Presidente. Não. Acho que não estou enganado. Não, da Câmara. Pronto, da Câmara. A Câmara é Presidente. Pronto. Ou não, pois. Mas eu penso que é isso. Compete ao Executivo o exercício fazer essa nomeação. É claro que a Presidente irá estar envolvida em primeiro plano, não é? Assim como o resto da direção. Mas isso é secundário. Há que escolher um tomarense ou uma tomarense que viva a cidade e tenha capacidade depois de responder às perguntas, porque o grande objetivo de um provedor é informar os municípios, os seus municípios, das perguntas que são... O PSD já tem nomes, eventualmente? Ou nome, digamos assim? Não, não pensámos sequer nisso. Eu penso que estas situações, como fizemos com as nomeações e quando se atribuíram as medalhas da cidade, etc., houve muita unanimidade e serenamente as pessoas sabem ouvir, sabem decidir e sabem estar. Isso é importante, e é importante que isso se mantenha por uma escolha deste tipo, que digo que tem que ser uma pessoa totalmente independente, com capacidade de decisão e saber informar aqueles que o irão procurar. O Cristóvão, 2 anos é de facto muito tempo, numa altura em que se parecia que de facto o processo ia avançar, concluir-se, mas de facto depois... Na altura houve uma... Bailar ali alguns nomes. Pois, está bem, mas isso em tomar baila sempre muita coisa, normalmente é mais o que não é do que aquilo que é. Mas, sinceramente não sei o que é que se passou. Não, é verdade que nós quisemos deixar o mandato anterior, e aí até se pode dizer, politicamente não era a melhor decisão, politicamente, ou melhor, em termos de, neste caso, política partidária, portanto, porque foi muito próximo das eleições, e obviamente que depois esse burburinho que foi criado com supostos nomes ou não, jogava contra, neste caso, o PS, que era o partido que estava e está a liderar, mas quis-se terminar o mandato anterior com a questão do regulamento resolvido, porque o regulamento como estava, de facto, era, e percebemos isso claramente, era quase, praticamente incapaz de ser concretizado. E, portanto, apesar desse ónus político
podia ter, e teve com certeza também algum impacto nas eleições, no resultado eleitoral, mas quis fazer isso. Aliás, foi na última Assembleia do mandato, na última Assembleia Municipal, que o regulamento foi revisto e, portanto, aprovada a nova versão do regulamento do provedor do município. Ora bem, sobre a existência ou não, a nomeação ou não do provedor do município, eu aqui falo, como sempre aqui falo, mas neste caso mais ainda, numa perspectiva totalmente pessoal, que não é necessariamente a visão do partido que represento ou da Câmara em que estou inserido. O provedor é, antes de mais, como o José Delgado de alguma forma já referiu, mas tem como função essencialmente ser um intermediário entre, no fundo, neste caso, o município e o município. E enfim, nós temos, até para quem lá esteja em casa ou no carro a ouvir este programa ou onde quer que esteja, temos alguns exemplos. Por exemplo, a RTP tem um exemplo muito óbvio, porque tem um programa com precisamente o espaço do provedor, em que são, enfim, os telespectadores que apresentam queixas ou reclamações ao provedor e portanto o provedor vem explicar ou vem dar nota do feedback dessas reclamações. Bom, aqui a princípio é o mesmo. Um provedor do município é precisamente um intermediário entre o município e o município. Alguém que é suposto, ou a quem é suposto os municípios dirigirem-se para obter informações ou apresentar reclamações. Ora, eu pessoalmente tenho desde já, ou desde logo, grandes dúvidas que isso efetivamente resulte. Porque a nossa experiência, ou a minha experiência no dia-a-dia, demonstra que mesmo para uma série de situações em que há um conjunto de interlocutores possíveis, é sempre a Presidente ou o vereador que as pessoas procuram. Ou sempre, enfim, na maioria das vezes. Seja, eu, por exemplo, nos meus pelouros tenho várias situações, por exemplo, na área do urbanismo, em que, ou da gestão do território, em que, portanto, os arquitetos estão, portanto, há desde logo o balcão único de informação municipal, onde são prestados esclarecimentos. As pessoas podem agendar reuniões com os arquitetos para ver o processo A ou o processo B. Podem agendar com a chefe de divisão, pois é sempre que o vereador, ou quase sempre que pedem reuniões. A maior parte, ou uma boa parte do meu tempo é, de facto, a receber municípios. E essa também é uma diferença da atual liderança comparativamente com lideranças anteriores. Não havia muito esta questão do atender diretamente os municípios. É verdade que nos retira imenso tempo de trabalho que depois temos que ficar a fazer fora de horas ou ao fim de semana, mas realmente é uma componente muito grande. Mas quem disse no urbanismo, mas podia dizer no setor social ou no setor, as pessoas e no setor social até daqueles ainda mais. Portanto, as pessoas não querem ir aos serviços, querem falar com a Presidente ou com o vereador, ou neste caso com a vereadora, porque é mais atualmente com a vereadora Filipa. Portanto, eu tenho pessoalmente grandes dúvidas que esta questão do provedor resulte, que as pessoas, porque ainda por cima vai ser visto como uma figura à parte. Portanto, é uma pessoa, e é de facto, porque é suposto ser uma pessoa isenta, fora do mecanismo. Portanto, eu penso que vai acontecendo. Aliás, não é por acaso que não há muitos municípios no país que tenham a figura do provedor, e aqui na região há Abrantes e não me estou a recordar de nenhum outro, não digo que não exista, mas não me recordo de nenhum outro. E em Abrantes eu sei que não há muitas situações depois relatadas ao provedor, mas pronto, tenho essas reservas de base. Em todo caso, o Presidente já o disse, portanto, antes dos tabuleiros não haverá de certeza, portanto, não haverá de certeza essa discussão. Depois vamos ver se ela vai acontecer ou não, e se acontecer, se nós conseguimos ter aqui uma opinião unânime ou não, como temos normalmente tido nestas questões de nomeações. Portanto, veremos. Acima de tudo, a acontecer, tem que, obviamente, ser uma figura que não só tenha alguma capacidade, não é bem técnica, mas, enfim, capacidade para desempenhar estas funções, e o mais possível, de facto, ser uma figura que não ofereça grandes dúvidas, porque tem que ter também esse aspecto de exemplo, de alguma forma simbólico. De isenção, de eficácia, muita coisa. E ser provedor é diferente de ser... pertencer ao Executivo. Claro, evidente. São coisas distintas e vamos esperar, vamos ver. Após os tabuleiros está prometido
Voltaremos aqui a essa questão, talvez, e já se calhar com alguns nomes na mesa. Não, um nome. Pois, eu acho que nunca... O nome que terá que ser... Aí esta coisa de haver discussão de nomes na praça pública é sempre... Um nome consensualizado. Sim. Não podemos desvirtuar esta situação. Muito bem, ficávamos então por aqui. Muito obrigado. Até a próxima edição. Obrigado.